Olá, eu me chamo Bruna Harumi, sou estudante do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Paraná e já estou aqui para apresentar então o trabalho final da disciplina de História da Educação do professor Cláudio Machado. O trabalho consiste em responder 3 perguntinhas. A primeira pergunta é: qual foi a semana ou conteúdo da disciplina que você mais gostou e por quê? Então, a semana que eu mais gostei, que mais me chamou a atenção, foi a semana do dia 24 ao dia 30 de maio, que fala sobre a educação das elites no Império. Eu pude ver nos fóruns lá, né, que meus colegas enviaram, que a maioria escolheu também essa semana. Mas é porque realmente chama muita atenção essa questão do adulto miniatura, né? Desse processo da vida humana, da infância não ser entendida, né? Eu fico pensando assim, muito me fez pensar, porque se o processo de infância não era entendido, né? Não existia lá a criança, era um adulto imaturo. Eu fico pensando, então, nas crianças com transtornos, por exemplo, né? Então, ela é uma criança, tem transtornos, tem dificuldades, e quando ela cresce, ela continua sendo um adulto imaturo, né? Ela nunca passa por esse processo de evolução, podemos dizer assim. Muito me chamou atenção também nessa disciplina, porque eu me questiono bastante em relação a essa questão de infância, de que será que existem coisas ainda que a gente precisa transformar na infância, né? Que a gente precisa evoluir na infância e vendo e podendo voltar na história e ver todo esse contexto. É muito interessante poder fazer esse parâmetro, nessa comparação, de que sim, a gente já mudou muito e mesmo acreditando que tem muito para mudar ainda, a gente já teve uma atualização bem grande. Então, essa questão de adulto miniatura, né? Da criança não ter, de não ter infância, né? De não ser criança, de ter a vestimenta do adulto em tamanho menor, de trabalhar como um adulto, ou de viver como um adulto sem ter preservado essa infância dela. E depois de um tempo, então, a gente pode ter lá o contato de que existe a infância, existem o processo de criança, né? Sabe que é uma fase da vida e que tem a criança, mas que ainda ela não tem essa infância respeitada, podemos dizer assim. Ou a infância não tem o seu lugar na sociedade. Por exemplo, eu li uma vez no livro da Montessori, da Maria Montessori, eu não lembro exatamente qual foi o livro, mas que eles usavam o termo lá do eu te peguei no colo, te segurei no colo. Esse termo era usado porque quando as crianças iam para casa de amigos da família ou, né, parentes, não tinham um espaço para essa criança sentar. Por exemplo, não tinha um lugar no sofá ou não tinha um lugar na mesa. E um adulto, então, pegava essa criança, colocava no colo e depois usava no futuro, né? Te peguei no colo, por causa desse termo, porque não tinha um espaço apropriado para a criança. Hoje já é diferente, a gente já teve uma evolução muito grande, então por isso que é muito interessante a gente poder olhar para a história, né? Porque hoje a gente já tem coisas pensadas para criança, como roupa para criança, brinquedo para criança, produtos para ser usado com as crianças, como por exemplo amaciante para criança, shampoo para criança, perfume para criança, tudo pensado na infância, respeitando esse processo da criança. Uma coisa também que a gente pode pensar de incluir esse processo de infância nos dias de hoje, por exemplo, é quando os pais vão num restaurante que é para servir no buffet, né? E o pai ou tem que erguer a criança ou tem que falar o que tem. Então a gente começar a trabalhar também essa questão de autonomia das crianças e incluindo tudo isso, né? Então assim, eu pensava tipo, nossa, por que a gente já não faz isso, né? Por que isso já não acontece? Mas assim, pensando tanto que a gente já evoluiu, tipo, vai acontecer, entendeu? Eu penso que vai acontecer um dia, mas que a gente já deu um passo muito grande. Então isso foi muito interessante dessa semana, assim, que eu pude refletir. Aí aqui tá perguntando, como a disciplina contribuiu para a sua formação como pedagogo? Vou ser bem sincera, eu não gosto da disciplina de história. Eu sempre tive muita dificuldade em entender história, tanto na escola como aqui também no curso. Para mim, assim, sempre foi muito difícil. Mas, como eu disse, né, para entender esse processo da história, do que aconteceu lá e trazer um gancho para os dias de hoje, para mim, assim, é muito importante de ver realmente esse boom, né, essa grande evolução que acontece, que às vezes se a gente ficar preso só nos dias de hoje, a gente não entende todo esse processo. Então, isso tem sido muito interessante.
A outra pergunta é quais sugestões você deixaria para o professor melhorar o formato para as próximas ofertas? Mesmo sendo o EAD, né, sendo à distância e o professor, a gente tendo essas aulas assíncronas, eu achei muito interessante o jeito que o professor fez desses fóruns, assim que a gente pode ter contato com os colegas também, né, não tendo em sala de aula, mas a gente conhece, a gente vai acabando vendo as opiniões deles também. Esses vídeos que o professor faz, né, desses roteiros, eu achei muito interessante também, porque acaba humanizando esse processo, porque ficar sempre na tela aqui só com letras e textos é muito complicado, mas o professor aparecendo aqui acaba humanizando o trabalho.